Capítulo 9. Voz do acusador. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Há quem diga que o inferno não existe. Se engano dizendo que o inferno é aqui. Se o inferno é aqui, é correto afirmar que não existem demônios? Não, essa é uma afirmação mentirosa que o maligno quer incutir nessa geração para que ignore seu dever e compromisso para com Deus. A Bíblia nos diz: pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Efésios capítulo 6, versículo 12. Na maioria das vezes, quando as pessoas dizem que o inferno é aqui, estão se referindo metaforicamente a situações de sofrimento, dor ou angústia que vivenciamos neste mundo. Como vimos no versículo inicial neste capítulo, não devemos ignorar as intenções de forças espirituais malignas. Em uma guerra, devemos conhecer nosso oponente e devemos perscrutá-lo, observá-lo em todas as áreas. Seu modo de agir, de se manifestar, de se infiltrar, ou seja, toda a sua metodologia de acesso às nossas vidas, para que você possa estar preparado e antecipar o ataque. Exemplo, se você é uma pastora ou líder de um ministério e tem que fazer um aconselhamento, é sábio afirmar que você deve fazer isso somente com pessoas do mesmo sexo. Dessa forma, você está se guardando de uma cilada de Satanás, pois essa é uma tática antiga do império das trevas, visto que já podemos ver muitos e muitos casamentos sendo destruídos por esse motivo. Portanto, para as pessoas que ocupam papéis de liderança ou influência sobre pessoas, seguir diretrizes que limitam um aconselhamento a pessoas do mesmo sexo é uma precaução sábia. Essa prática não é somente uma forma de se guardar de uma cilada, mas também uma maneira de garantir que o aconselhamento seja realizado de forma ética e profissional. Esse foi somente um exemplo de posicionamento que podemos tomar para nos resguardar das armadilhas do inferno. Por isso é tão importante o conhecimento da palavra, pois é através dela que podemos conhecer as armas que podem ser usadas contra nós. Melhor do que isso, também é nela que descobrimos como se anteceder e vencer nosso adversário. O mal atrapalha para minar nossa fé e nossas convicções por meio das mentiras e enganos. Ele planta uma semente na nossa mente e, à medida que ele percebe que vamos aceitando, essa semente retorna diariamente, adubando, regando. A ideia de que o mal planta sementes de mentiras em nossa mente, alimentando-as, regando-as ao longo do tempo, não é uma metáfora para descrever como as inverdades que pode se enraizar e crescer em nossa vida. É um fato se não nos desafiarmos e a substituirmos pela verdade dita na palavra. Não conseguimos nos desvencilhar desse tipo de pensamento. Por isso, é importante cultivar uma mente atenta e vigilante e capaz de discernir entre a verdade e a mentira, e estar consciente das influências negativas que pode nos afetar. Isso inclui estar ciente das falas que o mal pode tentar nos fazer acreditar e buscar a verdade em vez delas. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. Nós queremos as coisas para ontem, principalmente nos dias de hoje em que as facilidades estão na palma da mão. Temos alimentos cozidos em 3 minutos, temos fogo como que em uma passe de mágica, entre tantos exemplos que eu poderia te dar. Mas você já sabe, só que no mundo espiritual as coisas não acontecem dessa forma. O inimigo já te estudou e sabe quais são as suas debilidades, sabe onde seus muros são baixos. Você pode não perceber, mas quando você é um escolhido, o diabo vê em você o brilho do Espírito Santo, e isso faz ele lembrar da palavra lançada por Deus no Éden. Eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra, e assim também serão inimigas a sua descendência e descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça e você picará o calcanhar da descendência dela. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Então, quando você nasce, já vem com um selo de propriedade. Ele, na intenção de se precaver, começa a executar seus planos com o intuito de parar antes que Deus possa concluir seus propósitos em sua vida. No versículo de Efésios, capítulo 6, versículo 12, que lemos antes, diz: as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Se observarmos este versículo, podemos dizer que a Bíblia se contradiz.
Ou talvez você pense que não tem chance contra o império das trevas. Mas entenda que o inimigo da sua alma não investe tempo em você somente porque é um escolhido ou tem um propósito. Eu imagino que, a essa altura, você tenha percebido quão poderoso é falar. Deus começa o mundo falando e concretizando seus planos através do ato de falar. Mas esse poder não está disponível somente para Deus. O diabo também usa esse benefício a favor dele, com o intuito de fazer você ouvir e acreditar no que ele diz. Dando ouvidos a ele, você desobedece e dá legalidade para ele agir em sua vida. Quem continua pecando pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo, e o Filho de Deus veio para isto, para destruir o que o diabo tem feito. 1 João, capítulo 3, versículo 8. E os abençoou dizendo: Tenho muitos e muitos filhos. Espalhem-se por toda a terra e a dominem e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Nesse versículo, podemos observar que Deus deu poder para o homem dominar todas as coisas na terra, mas no versículo de Efésios 6, vimos que as hostes espirituais têm domínio sobre esse mundo. Ao observarmos as Escrituras, percebemos que não somente o mundo físico, mas também o espiritual é regido por leis, e o diabo é legalista, ele conhece a Bíblia mais do que você. Um exemplo foi quando ele se colocou à frente de Jesus no deserto para tentá-lo. Você lembra o que ele disse? Ele usou a Bíblia dizendo: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Mateus, capítulo 4, versículo do 5 ao 6. O mal usa as leis de Deus a seu favor, tirando de contexto e manipulando a verdade para seus próprios propósitos, como também para chegar diante de Deus e requerer autorização para mexer em nossas vidas, em determinados aspectos. Embora Deus seja misericordioso e possa perdoar nossos pecados, ainda assim podemos enfrentar as consequências naturais de nossas ações. Em outras palavras, o perdão divino não elimina necessariamente as consequências terrenas de nossas escolhas. Portanto, é importante estar ciente das consequências de nossas ações e buscar viver de acordo com os princípios éticos e morais que a Bíblia nos ensina, para evitar cair nas armadilhas do mal e em suas mentiras. Se você procura viver uma vida santa e irrepreensível, você também age e fala de forma diferente. Mas quando leva uma vida descompromissada, você age e fala como um filho das trevas. É nesse momento que você entrega o domínio da sua vida a demônios, assinando decretos que o autorizam a agir na sua vida e na sua geração. Quando você dá ouvidos e reage como ele quer que você reaja, você está dando legalidade e total autoridade para que os principados e potestades ajam na sua vida, sejam por meio de ações conscientes ou inconscientes. É por isso que a Bíblia diz que esse mundo está dominado, pois os homens se entregaram aos seus próprios prazeres, negando a vontade do Senhor. Assim entregaram o domínio daquilo que Deus o deu por possessão. Você é propriedade de Deus e isso lhe dá plenos poderes de fazer com que você o que lhe apraz, mas o domínio deu a você. Isso lhe dá poderes para decidir o que fazer ou não da sua vida. Isso se chama livre-arbítrio. Observe sua vida, sua história e a de seus antepassados para ver se há alguma área em que você não tenha pleno domínio. Se houver, é porque você ou de sua família deu direitos legais para ele atuar sobre essa situação. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Lucas capítulo 12, versículo 20. Chegou um dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor, e no meio deles veio também Satanás. O Senhor perguntou: De onde você vem vindo? Satanás respondeu: Estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali. Aí o Senhor disse: Você notou o meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom, honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. Satanás respondeu: Será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Jó capítulo 1, versículo 6 ao 9.
Esses versículos nos mostram que o inimigo é diligente e está por aí procurando uma oportunidade de roubar seu propósito, destruir sua vida e matar seus sonhos. Basta somente um descuido. Quando você menos espera, diz: não tem nada a ver. É aí que ele entra e faz a festa. Talvez você possa pensar: eu já aceitei Jesus, me converti e ainda assim as coisas dão errado na minha vida. Ore e peça para o Espírito Santo para que ele possa te mostrar onde estão as heranças geracionais que estão agindo na sua vida. Pecados ocultos, derramamento de sangue, prostituição, divórcio, entre outros pecados. A Bíblia diz que Deus veio para dar vida, vida em abundância. Quando você aceita Jesus, recebe o direito de salvação. Mas para ter direito a uma vida abundante, é necessário andar com Deus e se deixar de ser limpo por Cristo. Eu não sei se você já assistiu aquele programa em que mostra as pessoas que têm a síndrome de Diógenes, pessoas que são acumuladoras compulsivas ou que têm dificuldades de se desfazer de objetos. Esse é o nome que a ciência dá para esse tipo de transtorno. Mas se você já assistiu esse programa, você já observou que esse problema é desencadeado por algum trauma emocional. As emoções são originadas na nossa alma e ela pode ser influenciada por Deus ou não. A Bíblia diz em Ezequiel, no capítulo 18, versículo 20, a alma que pecar, essa morrerá. Essa morte no qual se refere aqui é a morte espiritual, ou seja, é quando você se afasta da comunhão com Cristo. Que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. Efésios capítulo 5, versículo 3. Portanto, removo toda impureza e maldade e aceite humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. Não se limite, porém, a ouvir a palavra, ponha-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Tiago, capítulo 1, versículo do 21 ao 25. No primeiro versículo, vemos que a impureza não tem lugar no meio dos santos. O segundo nos orienta para que removamos a do nosso meio praticando a palavra que ouvimos. Dessa forma, seremos libertos e alcançaremos a felicidade. Você deve estar pensando, mas o que esse versículo tem a ver com os acumuladores? Naquele programa, podemos observar 3 pessoas que estão doentes, que estão ajudando emocionalmente, e assistente social que será responsável pela limpeza. Você pode observar que, mesmo a pessoa doente, aceitando sair dessa situação, a casa não se limpa automaticamente. Tem todo um processo. Às vezes ela quer desistir, tem objetos que ela não quer se desfazer, pois está ligado a alguma lembrança. Quando eles começam a limpar, é impressionante o quanto de imundícias é encontrada na casa: rato morto, comidas estragadas, sujeira e um odor insuportável. Na nossa vida não é diferente. Confessamos a Jesus, mas esse ato de aceitá-lo não limpa nossa alma. É necessário que peçamos a Ele que limpe nossa alma. É aí que entra a terceira pessoa, pois a Bíblia nos diz que precisamos confessar. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem as confessa e os abandona encontra misericórdia. Provérbios 28, versículo 13. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João, capítulo 1, versículo do 8 ao 9. Não basta confessar para Deus. Temos que encontrar alguém de confiança para confessar e entregar diante de Deus esse pecado. A cura vem através de Jesus, mas a cura é necessário vir por meio de outra pessoa. Portanto, confesse seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Eu lhes digo a verdade. O que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e o que desligarem na terra terá sido desligado no céu. Mateus, capítulo 18, versículo 18. Vemos que tem um passo a passo para alcançar uma vida abundante. Confessar a Jesus
se converter dos seus maus caminhos, confessar e renunciar às maldições hereditárias e pecados, e, se for necessário, restituir. Restitua e depois esqueça. Depois que você se arrepende, Deus não se lembra mais dos seus pecados. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Lucas capítulo 19, versículo 8. Pois eu o perdoarei os seus pecados e nunca mais lembrarei das suas maldades. Hebreus capítulo 8, versículo 12. Agora é hora de se posicionar e não dar mais ouvidos ao que o diabo diz. Vença-o como Jesus venceu. Pela própria palavra, permita que onde havia mau cheiro por conta do pecado, que agora exale o bom perfume de Cristo. Mas graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz triunfantemente. Agora, por nosso intermédio, ele espalha o conhecimento de Cristo por toda parte, como um doce perfume. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. É importante buscar constantemente uma vida de santidade e retidão, permitindo que a presença de Deus em nós seja evidente para o mundo ao nosso redor. Isso não apenas nos protege das artimanhas do diabo, mas também nos capacita a ser luz para os outros e a glorificar a Deus em tudo que fazemos. Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal e por isso o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Gênesis capítulo 4, versículo 7. Não dei ao diabo oportunidade para tentar vocês. Quem roubava, que não roube mais. Porém, comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé, a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Efésios, capítulo 4, versículo do 27 ao 29.